Sani Cari Veneti, será que esse decreto Prinetti de 1902 realmente ele foi feito com o propósito de ajudar ali os imigrantes, né, as pessoas que partiam rumo principalmente ao Brasil? Bom, às vezes a gente costuma romantizar certas coisas, principalmente quando falamos sobre imigração italiana, a gente romantiza um pouco, mas não por mal, né? Porque a gente costuma querer ver as coisas por um lado positivo, né? Tantas vezes, porque pensamos que a Itália, aquela Itália, né, do tempo da imigração, era de fato o país dos nossos antepassados. E quando a gente vê, né, quando a gente se aprofunda na história, a gente percebe que aquele país, naquele momento, não era o país dos nossos antepassados, mas sim um modelo liberal de pátria que tinha sido fundado há 5, 9 anos atrás, né, e que não atendia muitas vezes, quase nunca, os anseios do povo, mas sim os anseios de uma elite ali que havia fundado esse país chamado Itália, né? Assim como então era, e quando falamos lá em 1966, né, o último pedaço que eles anexaram, que foi o Vêneto, então eles acabaram fundando aquilo para propósitos que não eram os propósitos, muitas vezes, dos nossos antepassados. Vamos acompanhar isso. Nesse vídeo vamos falar exatamente sobre esse decreto, o decreto Prinetti, que às vezes gera muita confusão, muita discórdia, porque alguns defendem a Itália, achando que esse decreto realmente foi feito com a intenção de proteger os imigrantes dos maus tratos, principalmente nos cafezais brasileiros, né? Então enxergam isso como, ó, veja, como o governo italiano se preocupava com os nossos, e outros, pelo contrário, têm uma visão mais realista a respeito disso. Então vamos acompanhar isso nesse vídeo, até mesmo para a gente desmistificar algumas coisas. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. É importante, claro, que você, principalmente que é descendente de Vênetos, claro que não apenas os descendentes de Vênetos, mas principalmente você que é descendente de Vêneto, apoie, né, esse tipo de iniciativa, porque você vê, infelizmente, pelo YouTube a gente não enxerga canais que focam mais, né, muitas vezes em um público, ou que vem à tona, e mesmo focando em um público, vem à tona e não deixe de fazer o serviço para os demais e traga a verdade histórica e faça com que as pessoas entendam a sua história de fato, né? Que não fique só trazendo estereótipos, como viver na Itália, o custo disso, o custo daquilo. Eu sei que é importante, mas não só isso. A gente não pode ser também essas cabras cegas que ficam ali só alimentando falsas, às vezes, esperanças, né? Querendo tirar só o dinheiro das pessoas em troco disso e daquilo. Então a gente precisa, sim, ter um pouco mais de pé no chão e também fazer esse serviço de mostrar a verdade para as pessoas, né? A história, que é isso que é necessário, porque muitas vezes a pessoa se engana, né? Ela tem uma imagem muito romantizada, e aí é pior ainda, né? Porque ela não consegue entender como certas situações tantas e tantas vezes não funcionam, não dão certo, né? Por que que existe isso, por que existe aquilo? Então é necessário que a pessoa esteja completamente informada a respeito aí e educada, né? A respeito da sua própria história, que é a história dos nossos antepassados e é a história da Itália, querendo ou não, em si também. Tá? Então, se você quiser apoiar o projeto Lenguamare, é possível também se tornar membro ali. Nós temos o clube de membros, tem muitos vídeos que não foram ao ar para todo mundo, ou seja, são vídeos exclusivos também para você que é descendente de vênetos, principalmente tem músicas em língua vêneta que eu nunca coloquei aqui disponível para todo mundo, está lá no clube de membros com letra em vêneto, letra em português, já sério para você recuperar muito das suas raízes perdidas e também um pouco da língua, né? Você que talvez não tenha ali condições ou não tenha tempo de vir estudar comigo, agora já consegue um pouco ali também, tá? E aí, claro que nós estamos com a nossa produção, né, audiovisual, tem esse documentário A Pátria de Deus. Estamos na edição do 3º episódio e logo mais vai lá para o nosso clube de membros também. Começamos lá com o nosso vídeo, deixa eu remover aqui para vocês. Então, olha só, essa ideia desse vídeo, eu não iria falar sobre isso, até mesmo porque eu já havia comentado alguma coisa, digamos, minúscula a respeito do decreto Prinetti naqueles vídeos que eu fiz sobre
a imigração italiana, quando a gente vai abordar a emigração, ou seja, quando a gente observa a realidade daqueles que saíram lá, né, pelo olhar de quem está na Itália e não só pelo olhar de quem está no Brasil. Eu fiz alguns vídeos em relação a isso, você pode assistir aqui nas lives, mas eu percebo, principalmente nesses últimos dias ali, eu olhei lá no Instagram, né, algumas pessoas teve um comentário, um post sobre esse decreto Prinetti, e eu vi a inocência de algumas pessoas acreditando que esse decreto ele foi feito justamente para que houvesse proteção para os nossos imigrantes. E, na verdade, quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, e eu já trouxe livros aqui para vocês, eu não vou pegar esses livros, acho que estão lá no meu quarto, mas esses livros a respeito da imigração que foram escritos através de muitas vezes teses ou muitas vezes projetos de doutorado e mestrado, onde se fez muitas pesquisas com dados, tanto aqui do Brasil, assim como dados lá da Itália, e a gente tem, né, essas fontes ali que elas estão nesses livros e mostram claramente o que aconteceu. Então é comum que os descendentes vejam certas posições, certas atitudes que o governo, então, chamado italiano, né, desde aquele período, tomou como uma compaixão por aqueles que emigravam, né? Por exemplo, nós temos o decreto Prinetti, que eu acabei de mencionar para vocês, de 1902, ou seja, ele foi um decreto que surgiu após mais ali muitos anos, né, de imigração, mais de 30 anos de imigração, de evasão, né, principalmente de êxodo rural, lá quando a gente vai falar dos nortistas, e aí a gente puxa a brasa para o nosso assado, que são principalmente os vênetos, né? Então, vocês podem perceber, vocês podem imaginar o que isso não trouxe também de efeito econômico negativo para essas regiões que perderam tantas pessoas, vilarejos que muitas vezes emigravam mais de 90% das pessoas, né? Então, isso trouxe um impacto real naquela época ali, principalmente para produtores, para pessoas que dependiam de mão de obra naquelas regiões, aumentando muitos custos, e a gente vai tocar um pouco mais nesse assunto. Então, muitos descendentes eu vejo que enxergam decretos como esse, decreto Prinetti, como um gesto humanitário, né? Como se a Itália tivesse sido uma mãe preocupada com os maus tratos nos cafezais brasileiros, etc. Né? Só que a história, como a gente consegue observar, quem tiver o mínimo de sinceridade e estômago para ver como funcionou mesmo, e não ficar só viajando no mundo da maionese e da maravilha, né? Ela é movida por várias engrenagens, né, muito mais pragmáticas e menos sentimentais, como tantas pessoas gostariam que fosse. Então, a gente consegue fazer algumas análises aqui, por exemplo, a lógica do mercado de trabalho. Não tem como fugir disso quando a gente fala sobre Itália do século XIX, talvez nem Itália dos dias de hoje, não teria como fugir, mas principalmente a Itália lá do século XIX, ela já é movida puramente pela lógica do trabalho, a lógica do mercado. É uma Itália que estava querendo sair, uma elite que estava querendo, digamos, se desvincular da terra e financiar, enfim, basicamente, principalmente a indústria, né? Fazer com que houvesse indústria naquele país ali. Então, antes do decreto, a Itália enfrentava esse fenômeno que a gente sabe que foi chamado, e continua sendo chamado até os dias de hoje, de grande imigração, né? Ou se a gente for lá para o norte, principalmente no Vêneto, a história nos marca como o êxodo rural, um grande êxodo rural. Então, para o governo central, isso era ali que inicialmente visto como uma válvula de escape, né, para tensões sociais e pobreza. Então, o governo via aquilo como algo bom. É certo que teve mudanças de visões ao passar do tempo, né, mas a priori era algo bom para o governo. No entanto, o fluxo ele se tornou tão massivo que alterou a lei de oferta e da procura no campo. Então, isso começou a incomodar não ao governo, mas começou a incomodar os grandes latifundiários, né? Então, a gente vai se deparar o quê? Principalmente ali já no início do século XX, a gente está com mais de 30 anos de imigração. Então, vai ter o quê? Vai ter escassez de mão de obra, é óbvio, né? Com a partida ali de milhares e milhares de camponeses, especialmente, como eu já falei para vocês, no Vêneto e em outras regiões ali do norte, o excesso de braços
disponíveis, começou a diminuir de um jeito ali considerável, de quase 40 anos de imigração. Então, significa que os trabalhadores que permaneceram, apesar de poucos, né, eles passaram a ter pela primeira vez nesse momento aí o poder de exigir melhores salários e condições, já que não havia mais uma fila interminável de substitutos desesperados. Para o latifundiário daquela época, a imigração era um grande prejuízo direto. Eles não concordavam com isso. Por quê? Porque eles iam ter que arcar com a disputa do mercado, ou seja, quem paga mais e que leva o pouco camponês que sobrou ali da nossa região. Eles perdiam o trabalhador barato e viam o lucro cair, ou seja, se uma vez tinha uma fila de pessoas para trabalhar para você, e depois agora só tem poucos, e esses poucos eles ainda são disputados com o seu concorrente, isso significa que você vai ter que pagar mais, se você quiser, né? Ele não vai mais se sujeitar a trabalhar por uma miséria diária, mas ele vai ter que ganhar um pouco mais do que o seu vizinho está pagando para ele. Então, isso começou a desagradar de um jeito assim, abrupto, né? De um jeito ferrenho, os latifúndios, né? Os latifundiários lá da Itália. E é óbvio que aí depois a gente já entra nessa questão aqui do decreto Prinetti como uma ferramenta de proteção interna. Proteção de quem? Proteção do povo? Proteção dos emigrados? Proteção dos imigrantes, daqueles que já estavam no Brasil? Não sejamos ingênuos, estúpidos. Proteção interna econômica para o latifúndio. Então, Giulio Prinetti era o ministro dos negócios estrangeiros na época. Ele proibiu aí a imigração subsidiada com esse decreto, né? Aquela que era paga pelo governo brasileiro. Então não podia mais sair a partir desse momento com um subsídio. Ou seja, não podia mais o governo brasileiro chegar lá e pagar o transporte da pessoa, pagar entre aspas, né? Porque ele pagava e depois ele botava na conta do colono, junto com a terra e tudo, esse financiamento, ou seja, ele pagava tudo para trazer o cara para cá, depois o cara tinha que trabalhar, sei lá quanto tempo, para restituir o governo, e é óbvio que estava no preço do financiamento ali, os preços da passagem, né? Que governo queria colocar dinheiro para sair perdendo? O Brasil não saiu perdendo em nada, tá? Então todo o dinheiro que o Brasil investiu, ele ganhou de volta, assim como também era o objetivo econômico da Itália. Então, só que a partir desse momento aqui, como eu falei para vocês, começou a ficar ruim, porque os latifundiários tinham um lobby, e até esse momento a indústria na Itália era muito pequena, né? Era uma indústria que não estava ainda, era emergente, né? Estava em desenvolvimento. Então, o lobby dos latifundiários era gigantesco. Eles tinham poder, bastante poder, sobre o governo, né, italiano. E eles negociaram ali, fizeram bastante pressão com o governo italiano, justamente porque era um setor que eles estavam diminuindo cada vez mais a sua margem de lucro para pagar peão, né, para pagar a mão de obra. Aí o que acontece? O argumento oficial do decreto Prinetti focava nessas denúncias de semi-escravidão nas fazendas de café, na crise do setor cafeiro, né? Mas só que a gente sabe que os objetivos de fato eram secundários e eles são claríssimos quando observamos ali a realidade daquele período, né? E os dados, as fontes daquele período. É claro, é óbvio. Depois de quase 40 anos de imigração, por que só agora, então, vai se lançar um decreto querendo proibir porque, coitados, estão sendo explorados? Quer dizer, eles começaram a ser explorados agora? Não, já eram desde antes, né? Então, só que o latifúndio é que começa a reclamar nesse período aí. Bom, ao proibir que o Brasil pagasse as passagens, a Itália tornava a viagem inacessível para a massa mais pobre, né, para a grande massa mais pobre, repreendendo essa mão de obra no território. Então, aqueles que queriam ir não tinham mais dinheiro para ir, ninguém poderia financiar essa viagem para depois ele pagar, né, junto com os seus territórios, com a sua propriedade. Ele não tinha mais como ir, ele deveria pagar do próprio bolso.
é meio que assim, você entra numa coisa, num paradoxo, porque tudo bem, ele vinha para o Brasil e estava sofrendo maus tratos, o que é verdade. Uma coisa não desmente a outra. É verdade, muitos estavam sofrendo maus tratos, mas ao mesmo tempo, você prendendo essas pessoas lá também significava muitas vezes prendê-las à miséria total, né? Fazer com que elas não tivessem nenhuma esperança além daquilo ali, né? Porque ela não conseguiria mais pagar, aprender naquele território que já não dava mais nada. E o que acontece? Esse decreto, ele serviu, o decreto Prinetti, ele serviu como uma resposta política aos grandes proprietários de terras, né, como já foi mencionado aqui, da península, e eles pressionavam seriamente o governo para estancar a sangria de trabalhadores. Então, se a pessoa naquela época quisesse sair de lá, que fosse para destinos onde pudesse enviar remessas de dinheiro mais estáveis, onde o governo, né, italiano tivesse interesses geopolíticos mais diretos, ele até conseguiria alguma negociação um pouco mais fácil. Mas o Brasil foi grandemente atacado nisso justamente porque na prática, era o único local que que lhe prometia a terra, né? Que prometia que você seria um proprietário de terra, né? Por mais que tivessem problemas, isso, aquilo, ainda assim era o único local que prometia lhe dar terras. Então, que você fosse o proprietário de terras, né? Uma coisa que não era forte para os Estados Unidos, nem para a Argentina, nem em outro lugar. É por isso que grande parte da imigração vêneta, ela vem para o Brasil, porque são justamente essas pessoas que lidavam com a terra, né, com a agricultura, e que sonhavam em ser também proprietários de terra, né, principalmente depois desse modelo liberal que a Itália implanta, onde ele é agressivo, né, com as pessoas não têm, se elas não têm dinheiro, elas não vão ter terra e ponto final, e é isso mesmo. Então a gente precisa só ter cuidado, que existe um grande contraste, né, da visão romântica, que muitas vezes as pessoas têm a tendência de cair nessa visão romântica, e da realidade histórica econômica. Então, todos os livros, todas as pesquisas que a gente for encontrar, eles nos relatam claramente que nenhum movimento do governo italiano nunca foi feito sem base econômica. Todos os movimentos em relação, todas as atitudes, as leis, os movimentos que foram feitos em relação aos emigrados sempre foi com visão na economia, na balança comercial. Então, ao invés da gente ver a Itália como querendo proteger seus filhos dos abusos no Brasil, que é o que muitas pessoas inocentemente enxergam isso, a Itália, na verdade, ela precisava manter o excedente de mão de obra interno para também deixar os salários mais baixos, para favorecer os latifundiários, né? Senão ficava difícil, eles acabavam sendo muito pressionados nesse problema, nesse grande contraste que houve. Outra coisa, né? A gente parece que muitas pessoas acreditam que o decreto visava garantir a dignidade do imigrante, o que é uma grande mentira, né? Porque se visasse isso, eles teriam feito alguma coisa também com as pessoas que estavam aqui. Na verdade, o decreto ele visava boicotar o sistema de subsídios brasileiros, assim como ele fez, que estava esvaziando o campo naquela altura ali, né? Depois de quase 40 anos de imigração, então ele decide fazer isso. É óbvio que alguma coisa ocorreu. E essa coisa foi essa pressão dos latifundiários. Então, esse decreto Prinetti ele não é uma resposta às crises humanitárias, né? O que acontece é que ele é uma resposta à pressão dos chamados agrários, né? Dos agrários, e a necessidade de controle ali demográfico no sentido de mão de obra, de braço servil, tá? Para que os preços não fossem tão aumentados ali. Então, é necessário que a gente separe essas coisas, muito bem? O que a gente pode observar também, só para deixar um pouco mais profundo, né? A gente teve uma mudança de perfil, né? Isso tudo teve um impacto relativo lá no Vêneto. Então, os vênetos foram os mais afetados porque eles eram os principais beneficiários dessas passagens gratuitas oferecidas pelo Império Brasileiro e principalmente por São Paulo, que precisava, pelos
pelos fazendeiros que precisavam por conta da crise da escravidão, porque não era mais possível, né? Então, escravizar as pessoas era necessário que uma parte desse fluxo migratório fosse para essas fazendas aí para substituir a mão de obra escrava. Então, a gente, obviamente, tem bem claro que entre 1880 e 1900 o Brasil foi o destino principal, né, dessas pessoas, e aí após 1902, que combina com o decreto, né, o decreto é dessa época, o fluxo caiu drasticamente, porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar assim, à vista, e chegar e vir, elas tinham dinheiro se fosse, não tinham dinheiro, né, elas tinham a possibilidade se fosse nesse modelo de financiamento, ou seja, adianta-se o dinheiro e aí depois eu pago, né, essa dívida. Então, os vênetos que ainda conseguiam sair passaram basicamente a preferir os Estados Unidos ou a Argentina, às vezes, onde a imigração era espontânea e o regime de trabalho não era o de colonato, típico, por exemplo, das fazendas de café. Isso significa que, após 1902, grande parte dos imigrantes, se eles tinham que pagar, eles iam pagar por algo que fosse mais seguro. Tá? Então, muitos acabaram indo lá para os Estados Unidos, ou às vezes para a Argentina, principalmente os Estados Unidos, para trabalhar em fábricas, isso, aquilo, e aí depois, claro, nem todos, mas muitos deles voltavam para casa, voltavam para a Itália com o dinheiro que conseguiram lá. Só que assim, né, como não se tinha mais essa vantagem, né, de receber antes e aí depois se firmar e fazer as coisas ali, então eles não queriam mais, né, porque se eles iam ter que gastar o dinheiro para ir para algum lugar, eles realmente iriam querer um local que tivesse maiores garantias. Então, o efeito colateral disso é que aqueles que não puderam vir para o Brasil acabaram engrossando, né, as fileiras das indústrias que começavam a surgir no triângulo industrial, principalmente quando a gente fala lá na Itália, né, o triângulo industrial de Milão, Turim e Gênova, fornecendo ali a mão de obra barata que a burguesia industrial italiana precisava. Consequências que tivemos no Brasil o decreto causou pânico entre os cafeicultores. Então, para contornar a falta desses colonos, o governo brasileiro começou a buscar imigrantes em outros lugares, o que acelerou, por exemplo, a vinda dos japoneses lá em 1908, e de europeus do leste também. Então, o decreto Prinetti forçou o Brasil a melhorar minimamente. Claro, né, tudo tem seus prós e contras, mas pelo menos o decreto forçou o Brasil a melhorar minimamente algumas condições de trabalho para atrair imigrantes espontâneos, né, que não dependessem mais só de, vamos fazer esse modelo que a gente ajuda e depois você nos paga, né? Mas o principal resultado foi, obviamente, sem sombra de dúvidas, o fim do monopólio de mão de obra que vinha da Itália no campo brasileiro. Então começaram a vir outros europeus também para assumir isso, não só europeus, como os japoneses que a gente comentou aqui, e se teve mais foco nessa imigração espontânea. Muito bem? Então, os resumos que a gente tem dos dados, que antes do decreto Prinetti, isso a gente está falando, podemos pegar uma margem lá de 1891 a 1900, cerca de 690 mil italianos entraram no Brasil, e após o decreto, que se estende ali de 1901 a 1910, esse número caiu para cerca de 311 mil, uma queda de mais de 50% nos números. E aí, os documentos do parlamento, quando a gente fala isso, a gente tem os dados, né? Os documentos do parlamento italiano da época mostram claramente que os deputados das regiões agrárias, entre essas regiões, o próprio Vêneto também, eram os que mais discursavam contra esses agentes de imigração, justamente para boicotar a saída dessas pessoas, chamando-os, ou seja, chamando os agentes de imigração de mercadores de carne humana, para esconder o seu real interesse. É óbvio, né? A gente dora a pílula ali para tentar convencer o eleitorado e tentar convencer o parlamento que estamos sempre lutando por algo nobre, uma causa nobre. Mas não,
O real interesse nessa questão era manter o camponês ali, nessas regiões, para que a bancada, né, a bancada do latifúndio ali, dos latifundiários, parasse de ter que aumentar os preços, de ter que disputar braços, né, inflacionar ali a mão de obra. Então, eles não queriam mais que isso acontecesse. Assim como no início, quando a escravidão, né, não estava ainda não estava sob o alvo de deixar de existir, mas, claro, já estava se encaminhando para isso, mas ainda era possível manter escravos nas fazendas. Os fazendeiros, né, os cafeicultores, eles não gostavam da ideia de estar trazendo europeus, porque era um projeto só para o sul do Brasil, para povoar o sul do Brasil. Eles não gostavam dessa ideia de estar trazendo europeus para que eles ficassem com as terras devolutas do Estado. Então, eles não gostavam nada dessa ideia de dividir o latifúndio com outros proprietários. O Brasil era um grande monopólio de latifundiários, que eram poucos, e eles não gostavam dessa ideia. Eles foram muito contra, até que se restringiu por completo a escravidão no Brasil. A partir desse momento, o lobby muda o discurso. Não, a gente não pode mais dizer que somos desfavoráveis à imigração, porque agora a gente vai precisar dessas pessoas. Mas nós somos desfavoráveis a só irem para o sul. Né? A gente precisa que ela seja desviada também aqui para as nossas fazendas para atender as nossas demandas, senão não vai dar certo. Então, aqui também, né, se teve essa pressão forte dos cafeicultores, né, dos fazendeiros, para com o governo, para que o governo cedesse à pressão e então fizesse com que aqueles imigrantes, né, que começassem a chegar ali, principalmente em 1890, enfim, né, porque os do início vieram quase todos para o sul, né, não tinha isso. Então, aí depois, quando se restringe toda a escravidão, é que se monta esse lobby, pressiona-se o governo do Brasil para que comece a destinar esse fluxo também ali para o café, né, para eles atenderem essa mão de obra ali. E aí vocês sabem a história que ocorreu, e também o latifúndio da Itália sofre, né, com essas questões, e em 1902 inicia-se o processo do decreto Prinetti, justamente para ter uma reserva de mercado, para a gente conseguir, né, fazer com que estancar essa inflação de mão de obra, o custo da mão de obra dos colonos, que estava basicamente incomodando ali o latifúndio, né, aumentando consideravelmente o preço que eles tinham que pagar por cada cabeça. Então, eu sei que é ruim a gente falar assim, mas infelizmente esses eram os termos que muitas vezes eles usavam, né? Por cabeça, como se fosse gado. Então, é óbvio, todo esse projeto, desde o início a gente sabe, todo esse projeto de Itália, que não é a Itália, muitas pessoas acham que a Itália, quando a gente está falando da Itália, falando mal da Itália, não está falando mal. A Itália é a constituição que se teve desde lá da Era do Gelo até chegar a um pouco da pré-história, até depois pegar toda a antiguidade, a Idade Média, aquilo ali é a Itália. E depois no modernismo se teve esse projeto, né, nos tempos modernos, com a unificação, se teve esse projeto que era basicamente para atender os interesses de poucas pessoas ali, né? Esse é esse o projeto que se sustenta até hoje, não só a Itália, alguns outros países também fizeram isso. E, bom, sempre foi claro, né? Sempre foi claro que é assim. Então a gente não pode ficar caindo em muitos romantismos. Muito bem, pessoal? Então, antes de ler os comentários de vocês, eu só deixo aqui na tela para vocês o pessoal da Nexudino. Se vocês tiverem interesse, pode consultar lá o site deles, eles entendem tudo sobre genética. Se você quiser pegar o seu exame ali de DNA, né, e rodar lá no site deles, eles têm alguns produtos ali para vocês verem e ter mais acesso, né, a informações importantes a respeito do seu DNA. Então, se você tem interesse, é só ir lá e usar também o meu cupom LenguaMare15, tudo junto, minúsculo e o número 15. Há uma cidadania para cidadania italiana e outras cidadanias europeias, caso você queira, e, enfim, diversos processos que têm a ver com isso. Entra lá no site deles, eles também são parceiros aqui do canal e sempre tem desconto
para quem é inscrito do canal. Você aí, que principalmente, né, você que é vêneto, tem que adquirir ali o Evangelho de São Marcos, patrono dos vênetos da República de Veneza, né, o São Marcos. Então, nós temos o Evangelho de São Marcos traduzido em vêneto e também em português, é um livro bilíngue. Temos as bandeiras do Vêneto para vender e, mais uma vez, te convido a ser membro do canal Lenguamare Clube, lá, membro nível completo, para você ter acesso a todo o conteúdo, assim como a nossa série. Vamos lá, então, vou dar uma olhada ali nos comentários de vocês. Só um minuto, vamos ver aqui o Lupa. Buonasera, buonasera. Buon dopo mezz'ora a tutti amici veneti, ok, buon dopo mezz'ora anche a te, Fradel. Passiamo avanti, vediamo cosa che dice qua. Lembra o paradigma de muitos países sem base educacional ou moral avançada, em que atingida a maioridade dos filhos, sentem que não há mais vínculo e compromisso com os mesmos. Ah, ele está falando dos pais mesmo, tá? Muitos pais sem base educacional ou moral avançada, em que atingida a maioridade dos filhos, sentem que não há mais vínculo e compromisso com os mesmos. Siamo sempre vanity. Exato, isso mesmo, né? Então, bom, não sei nesse caso aqui, porque o que acontece? É óbvio que faltou bastante base moral, né, para esses unificadores, mas eu não os chamaria de pais, né, porque, enfim, eram regiões diferentes ali que se juntaram, mas eu entendi o que o Gerson quis dizer, é óbvio, né? Eu só estou dizendo que, de fato, eles não tinham muito apreço, a não ser... Quase eles não tinham apreço nem pelos seus, né? Apenas pelos grupos que eles pertenciam, aqueles grupos ali elitistas que eles pertenciam é que eles tinham apreço, mas para o povo, em geral, era pouca coisa, assim como ainda é nos dias de hoje. Laís, tudo bem? Bom dopo mesdi, Laís, como esteto? Também, nossos antepassados não tiveram a chance de retornar ao seu país. Financeiramente falando, acredito que foi uma das maiores dificuldades que eles enfrentaram. Sim, exato. Provavelmente muitos, a grande maioria, pensou em desistir, né? E tentar voltar. Só que não tem oportunidade. Imagina, foi difícil para vir, quanto muito voltar. Muitas vezes você estava preso ali a dívidas e o negócio era só seguir, pagar a dívida e ficar, né? Também não foi fácil para quem ficou na Itália. Além do caos do ressurgimento, Segunda Guerra Mundial estavam por vir. Exato, não foi nada fácil. As pessoas sofreram bastante, né? E estiveram lá, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tudo isso. Então, não foi nada fácil. E claro que eles também tiveram, digamos, aquilo que eles sofrem nos dias de hoje. Porque, olha só, querendo ou não, a gente foi economizado de passar por um achatamento cultural, né? Eles passaram por esse achatamento cultural que muito se propiciou a partir da Revolução Francesa, então meio que a gente foi isolado disso, né? A gente passou o início dessas coisas lá, mas como camponeses, então mais excluídos, claro que daí veio o problema econômico, fome, todo esse tipo de coisa ali, mas só que eles pegaram todo esse início da educação modernista da Europa, que fez com que, basicamente, hoje a Europa esteja deixando de existir, né? Que o europeu tem uma mentalidade quase que inteiramente materialista, ou não só materialista no sentido americano, né? Mas uma mentalidade materialista de, sou só eu, de egoísmo, né? Aquele egoísmo que sou só eu me basto. Muitas vezes eles não têm famílias, eles também não, né, fica uma coisa assim, não todo mundo, mas a grande maioria. Então, a gente meio que fugiu desse modelo, nós somos diferentes nesse aspecto, né? Foi uma parte preservada de certas coisas que prejudicaram bastante a Europa e continuam prejudicando nos dias de hoje, principalmente no aspecto religioso, né? Que a grande maioria dos europeus, ou eles são agnósticos, ou eles são ateus, e então, basicamente, o problema disso é que, a priori, ninguém dá muita atenção para alguma outra religião que chega em massa no seu país, por exemplo, o islamismo, né? Então você deixa meio que a porta aberta, porque para você nenhuma religião presta, então significa que vai deixar só mais estúpidos entrarem, você não dá bola porque você acha que eles são inferiores, e aí quando vê eles tomaram um país.
Fernando, os primeiros a serem trazidos após o decreto Brinetti foram os espanhóis, que chegaram massivamente até 1914. No caso de São Paulo, a maioria eram andaluzes, no sul da Espanha. É isso aí. Então, é interessante. Vieram bastante portugueses também, né, pelo que eu sei. Vieram russos também. Meus antenatos do Vêneto vieram entre 1890 e 1898. Depois, os outros vieram de Salerno e Calábria, em 1906. E bastante pessoas do Sul foram para os Estados Unidos, né? Foram para os Estados Unidos. Tem pessoas do Piemonte ali também. Buongiorno. Meu antenato era de Castelnuovo del Garda, perto de Verona. Sim, conheço lá. Já morei por lá, Castelnuovo del Garda. O problema é que os títulos descendentes se romantizam muito, que na Itália os italianos nem sabem que os italianos descendentes existem. Mais ou menos, né? Porque depende do local. Romantiza, sim. Acho que romantizar sempre é um perigo para a gente cair em certas confusões, né? A gente ficar defendendo, às vezes, coisas e pessoas que não mereceriam isso. Mas depende da região. Por exemplo, no Vêneto, o momento, sempre quando eu estive lá, enfim, falei com as pessoas, elas sabiam. Por quê? Porque se é uma região que saiu bastante gente, como é o caso do Vêneto, às vezes também da Lombardia, Trento, são lugares em que é difícil que alguém não tenha tido esse histórico na família. Então, e é difícil que não se tenha escutado falar sobre isso, né? Ah, teve aquele tempo que não sei quem foi lá, foi para o Brasil, foi para a Argentina, foi isso, foi aquilo. Então eu percebi que é muito difícil nessas regiões que sofreram esse impacto, porque não foi a Itália inteira, né? Então, por exemplo, não teve grande imigração de Roma, grande imigração da Toscana, grande imigração de vários outros lugares. Ah, mas eu sou descendente, sim, mas não se teve uma grande imigração, um grande êxodo. Isso aconteceu em algumas regiões e nem em todas. Pode ser que um e outro saíram desses lugares, daí é normal, né? Isso não foi um fenômeno que afetou a região inteira. Então, por exemplo, na Toscana, não foi um fenômeno que afetou assim a Toscana do tipo como o Vêneto, né? Ou como muitas partes do sul da Itália. Então é normal que a grande parte das pessoas talvez nem saibam que houve, né, a imigração. Mas nas regiões mais afetadas é bem difícil encontrar alguém que não saiba. Aí já muda um pouco o discurso. Obrigado por mais um aprendizado. Eu que agradeço por vocês acompanharem o canal. A Itália não é a mesma. Ah, não, com certeza, né, Mota? Não é. Já passou de ser o que era. Não é, não. De 1880 não tem mais nada a ver. Fernando, as fronteiras do povo vêneto se restringem às fronteiras do atual Vêneto, ou se expande um pouco para a Lombardia Oriental, sul de Trento e oeste de Pordenone. Olha, eu diria que oficialmente sim, oficialmente está ali naquela região geográfica do Vêneto, hoje em dia, né, oficialmente, mas as fronteiras culturais, elas se expandem muito mais. Se expandem para a Lombardia Oriental, por exemplo, Bérgamo, não é raro você encontrar algum bergamasco que se identifica muito mais com os vênetos, né, do que com os lombardos, e também isso vai acontecer ali em muitas partes do Trento, principalmente as partes que estão mais próximas do Vêneto, né, e assim por diante. Então, essa Pordenone, ali para o Frio Venezia Giulia também, né, então você tem, por exemplo, tem um local, como é que é Satile, eu acho que é, ou Satile é o nome, que as pessoas gostariam de pertencer ao Vêneto e pertence ao Frio Venezia Giulia. Então tem vários lugares ali que tem essa confusão cultural e eles gostariam de pertencer, na verdade, ao Vêneto. Essas pessoas do Piemonte. Os piemonteses, né? Tudo bem, claro que não foram. A população do Piemonte também sofreu, né? Muitos piemonteses tiveram que emigrar. Então, quando a gente sempre fala sobre essas camadas, a elite, né, que planejaram, não é que a população planejou. A Argentina, basicamente, é que meio que a imigração, os imigrantes da Argentina, pelo que eu vejo, assim, massivamente são formados por piemonteses, não todos, né, mas massivamente por piemonteses. Então, como é que explica isso? Explica que o projeto foi para alguns, né, foi para a elite ali, e nem a população do local
do Piemonte acabou se agraciando com esses projetos que serviram só para alguns. Muito bem, então agradeço a presença de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.